Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Roberto Peixoto, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE. Estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019. O Saúde é o Tema já está no ar. E eu sou a Analice Barros, estudante do 2º período de jornalismo da UFPE. E lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo stream da nossa página do Facebook. É só procurar para o Rádio Paulo Freire para nos encontrar na web. E o Saúde é o Tema de hoje vem discutir a doação de órgãos. A próxima sexta-feira, dia 27, é conhecida como Dia Nacional de Doação de Órgãos, gente. E doação de órgãos e tecidos. A data também celebra a campanha de sensibilização sobre o tema, conhecida por Setembro Verde. Setembro Verde propaga campanhas, palestras e apresenta o debate sobre a doação de órgãos e o transplante no Brasil. O objetivo é fazer com que mais pessoas se tornem doadoras e deixe essa informação clara para as pessoas mais próximas. E dados do Registro Brasileiro de Transplantes, divulgado em março deste ano, afirmam que no primeiro trimestre de 2019 foram doados mais de 2.000 órgãos, 3.400 tecidos e 742 medulas ósseas. Mas no mesmo período, a quantidade de pessoas aguardando um transplante foi quase 10 vezes maior, pois 33.984 pessoas esperavam um órgão, sendo 660 crianças. Por isso, nós do programa Saúde é o Tema contamos com a enfermeira da Central de Transplantes e da Organização da Procura de Órgãos do Hospital Português, Ana Carla Ferro. Desculpa. Obrigado pela presença, Ana Carla. Obrigada. Contamos também com a presença da enfermeira coordenadora do transplante pediátrico do IMIP, Nívia Ataíde. Obrigado, Nívia, pela sua presença. Obrigada. Então, a gente começa perguntando: qual a necessidade de termos uma campanha de sensibilização sobre a doação de órgãos? Ana? Nívia? Boa tarde a todos. E falar sobre doação de órgãos é muito importante, né? Sabendo que é a única possibilidade de salvar uma vida. E qual foi, a importância de se falar sobre doação de órgãos, a sensibilizar. Ainda há muita mistificação, né, no tema doação de órgãos. E hoje em dia, no Brasil, ser um doador de órgãos, para você ser um doador de órgãos, é importante que você deixe claro a sua família, né, a sua vontade, a sua família. Eu, Nívia Ataíde, eu sou uma doadora de órgãos e a minha família sabe. Por isso, não tem nenhuma outra lei hoje em dia que venha alterar, né, essa decisão. Não tem mais aquilo escrito na nossa carteira de identidade dizendo para... Exato. Não, há aquele termo que existia de ser um doador de órgãos em identidade, né, está em desuso, não tem mais isso. E hoje em dia você precisa dizer à sua família que você é um doador de órgãos, para que, no caso, a família, né, ela vai ser responsável pelo seu corpo na hora da morte, e aí ela é a única pessoa, né, um parente de primeiro grau, responsável pela decisão. Ana, qual a importância de termos essa campanha de sensibilização sobre a doação de órgãos? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conosco, com prazer vocês. O principal objetivo do Setembro Verde é levar informação para a população sobre o tema doação de órgãos, visto que existe um grande medo da morte e muitos mitos ainda ficam presentes sobre como ser um doador de órgãos. Existem muitos medos em se tornar um doador de órgãos. Então, o principal objetivo desse mês, da campanha, é levar a informação para toda a população do nosso país, esclarecendo as dúvidas e mostrando a imensa fila de pacientes que estão precisando de um transplante e que só podem sair dessa situação através de uma doação de órgãos. Então, estamos aqui nesse mês para esclarecer dúvidas e levar a informação para a população.
A gente abriu o programa falando que a campanha de Setembro Verde, ela busca formar novos doadores. Como alguém pode se tornar um doador de órgãos no Brasil, Nívia? Como eu já tinha falado antes, né, não existe mais nada que você deixe escrito em qualquer documento. Então, para ser um doador de órgãos, você precisa deixar clara a sua vontade, a sua família, tá? E desse jeito, a sua família vai ser a única possibilidade que a gente vai ter de continuar, né, com esse protocolo. Falando de doação de órgãos, é muito importante salientar que é tudo muito documentalizado, né? São leis que embasam todo o processo. Então, só com a decisão da sua família é que essa doação vai ser concretizada. Inclusive, durante o transplante, se o familiar se recusar a doação de órgãos do seu parente, pode acontecer, né? Durante a doação de órgãos, né? No transplante, a gente já não consegue mais, mas na doação de órgãos, ainda lá no centro cirúrgico, sabendo que perder alguém é muito difícil, né? É um momento muito delicado. E doar é uma vontade muito livre, né? Você doa porque você realmente você tem aquela, você se sensibilizou, né? O desejo de ajudar alguém. E aí, no termo de doação, você vai assinalar exatamente quais órgãos que você aceita doar, né? Aqui em Pernambuco, a gente faz o transplante de fígado, de rins e de córnea. E me acrescenta alguma coisa, Ana, se eu me esquecer. E aí, só a sua família é que vai ter realmente essa decisão na hora. Mas levando em conta que pode ser que ainda a gente lá já começou a cirurgia de doação de órgãos, né? E aí a família, ela desiste. E realmente é parado tudo, né? A gente já não avança mais nada. Então você observa que realmente é um como é que a gente pode dizer? É um processo de muita conversa e de conscientização, né? Exatamente, da família. Também comentamos aqui na abertura que mais de 30 mil pessoas esperam por um transplante no Brasil. Então eu queria perguntar, Ana, o que leva uma pessoa a precisar de um transplante? Ana. Tem vários motivos. Tá? Tem vários problemas de saúde que podem levar uma pessoa a precisar de um transplante. Por exemplo, um paciente que hoje está fazendo hemodiálise teve falência de funcionamento dos rins por conta de uma pressão alta, de um diabetes descompensado. Então, esses fatores levaram à falência dos rins que hoje estão na máquina e precisa de um transplante de rim para poder sair dessa máquina e ter uma vida normal. Transplante de fígado. Existem algumas patologias que levam à falência de funcionamento do fígado. Então, não tem um motivo único que possa levar um paciente a vir precisar de um transplante. Então, são várias patologias que podem levar. Exemplos, um paciente que teve uma hepatite fulminante causado por um excesso de uso de algum medicamento. Ocorre. Pessoas saudáveis que precisou usar um medicamento por um tempo longo, e aí esse medicamento causou falência do fígado. E aí, se não tiver um transplante em 24 horas, a pessoa morre. 24 horas? Em 24 horas. Porque é uma hepatite fulminante que a pessoa realmente precisa de um transplante de imediato. Aí já passa na lista de espera na frente. Isso. Ele tem prioridade por conta da situação clínica desse paciente. Tá? Precisar de uma córnea. A gente vê casos de acidentes de trânsito, crianças brincando com lápis, riscando, e de repente o lápis bate no olho, lesa a córnea. Então, só um transplante é que vai fazer com que a córnea volte ao normal e essa criança consiga enxergar normalmente.
uma dona de casa fazendo seus afazeres domésticos, fritando alguma coisa, e aí salpicam o óleo, uma gota de óleo no olho. Então, são situações do próprio cotidiano que podem levar a uma situação de precisar de um transplante. Sempre nas palestras, eu costumo dizer e levar, né, para as pessoas que a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Tá? Hoje a gente está bem, está levando a nossa vida normal, as pessoas que amamos estão bem, graças a Deus. Mas a gente tem 50% de chance de vir a precisar de um transplante e 50% de chance de se tornar um doador de órgãos, tá? De evoluir para uma morte cerebral. Porque, da mesma forma que qualquer situação pode levar a precisar de um transplante, uma situação, um acidente, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, dependendo da extensão dessa lesão no cérebro, pode levar à morte do cérebro. E aí a pessoa se torna um potencial doador de órgãos. Então, a gente precisa pensar nesse tema e se colocar no lugar das outras pessoas. É difícil. É muito difícil, porque envolve muita questão desse tabu, desse medo da morte. Mas a gente tem uma única certeza nessa vida, é de que um dia a gente não vai estar mais aqui, né? Por isso, a necessidade da gente conversar com nossos parentes, né? Conversar sobre essa importância. E eu queria saber uma coisa da senhora Nívia. Quais são os órgãos que a gente pode doar? São todos. A senhora já falou aqui em Pernambuco quais são os transplantes realizados, mas eu queria saber no Brasil e no mundo quais são todos os órgãos que a gente pode doar. Os órgãos que podem ser doados seria a córnea, né? O pulmão, os rins, o fígado, pele e ossos. Esses seriam os órgãos que podem ser doados. Certo. Lembrando que aqui em Pernambuco, né, a gente faz o transplante de fígado, rins, córnea. E rim, pâncreas, desculpa. O pâncreas também pode ser doado. O de coração... E coração também. Coração também. Ana, e como funciona esse transplante, todo o processo, desde você doar até o recebimento desse órgão? Pronto. A partir do momento que é identificado o paciente com suspeita da morte cerebral, o médico que acompanha o paciente conversa com o familiar e explica da gravidade do que levou a essa suspeita da morte cerebral e que o paciente não tem reflexo nenhum, ou seja, ele não reage a nada. Então já foi desligada uma sedação e mesmo sem sedação o paciente não tem reação nenhuma. Tem uma legislação em nosso país que foi liberada pelo Ministério da Saúde em outubro de 2017 e que nessa legislação ela traça desde a identificação do potencial doador até a finalização do transplante. E todo o nosso trabalho é baseado na legislação. Então, se conversa com a família, explica a gravidade na situação clínica e que vai ser aberto um protocolo de morte cerebral, que esse protocolo também é instituído por essa legislação no Ministério da Saúde. E esse protocolo ele consta de 2 avaliações clínicas feitas por médicos diferentes, médicos capacitados, que sejam emergencistas, intensivistas ou neurologistas, e que tenham pelo menos 1 ano de experiência em cuidados de pacientes críticos. E o intervalo de uma avaliação para outra, a partir de 2 anos de idade, é 1 hora. E ainda tem um exame complementar, que nesse exame complementar pode ser um eletroencefalograma, uma angiografia cerebral, um Doppler transcraniano, e vai verificar se no cérebro tem atividade elétrica. O que é isso? Se ainda tem uma circulação sanguínea presente. Se as 3 fases do processo, do protocolo, foram finalizadas e o paciente não reagiu, não deu nenhuma circulação no cérebro, então realmente é positivo para a morte cerebral. Cada etapa que é finalizada, a família é chamada e é comunicada do resultado da avaliação.
Ou seja, um processo bem cuidadoso, bem específico, bem realmente trabalhado. E foi bom você ter tocado no ponto da morte cerebral, porque a gente tem um dado aqui de que, apesar do Brasil ele ser um dos países que mais transplanta órgãos no mundo, né, há ainda muita rejeição a essa ideia, como a gente está conversando aqui. Cerca de 43% da população não autoriza a doação de órgãos dos parentes com morte cerebral. Eu queria saber de Nívia, por que isso ainda acontece, infelizmente. Sim, acontece na maioria das vezes, como a gente já tinha comentado anterior, que é um momento bem difícil, né? Lidar com a perda de um ente querido. E a decisão de doar realmente é um desejo, é uma forma livre, né? Você doa porque realmente você tem o desejo de doar. E na hora da morte, a sua família, né, que vai ser responsável por todo a autorização, né, da doação. Pode sim, pode falar. Tem também uma questão de cultura realmente do nosso país, que a morte, hoje nós pensamos, há muito tempo, né, ela está muito ligada à parada cardiorrespiratória. Sim. Por ser uma morte do cérebro, então o familiar está vendo o seu ente querido respirando, mesmo através de um ventilador, está vendo o coração batendo, só que o coração está batendo por conta de medicações. Então isso faz com que a família não ligue totalmente à morte do seu ente querido. Por isso que é importante que a gente, quando começa as avaliações clínicas, a família já seja esclarecida do que é a morte cerebral, o que é que ela causa no corpo. Porque a morte cerebral é parada total e irreversível das funções do cérebro. E para que o protocolo seja aberto, tem que ter uma causa conhecida, comprovada através de um exame de imagem irreversível, ou seja, não tem mais o que fazer para reverter aquela situação do paciente. Enquanto houver possibilidades do paciente reverter aquela lesão grave para continuar vivo, será feito. Mas quando essa lesão tem uma extensão muito grande, então mesmo uma cirurgia ou qualquer outro procedimento que faça não vai reverter essa situação. Então ele está no Glasgow 3, que é um nível de coma irreversível já, e se começa a avaliação para o diagnóstico de morte cerebral. Então a gente deixa isso muito claro para a família, para que entenda que realmente não tem mais o que fazer para reverter aquela situação. E a gente só pode falar em doação de órgãos para a família quando ela entende que a morte cerebral é morte total do corpo. Enquanto a família ainda acha que tem condições de reverter aquela situação, a gente precisa continuar acolhendo e explicando o que é a morte cerebral. Foi importante a senhora falar isso, porque tem muita gente que acha que o transplante e a doação de órgãos pode ser feito em vida, ainda independentemente da pessoa ter decidido ou não. Só que isso não acontece, tem todo um processo para ter todo esse cuidado. E a gente tem até uma pergunta aqui que recebemos, que é a seguinte: para quem não tem família, como fica a doação de órgãos? Nívia. Eu acho que Ana pode responder então, melhor como central de transplante. Veja só, para se ter a doação de órgãos, é necessário ter a assinatura de um parente de até 2º grau autorizando essa autorização. Ocorrem situações de pacientes que são encontrados, de pessoas que são encontradas desacordadas em via pública e são levadas para os hospitais. Muitas vezes por uma AVC hemorrágico, atropelamento, espancamento, e aí acaba evoluindo com suspeita de morte cerebral. É procurado através de rádio, TV, algum parente dessa família. Ele é um paciente que tem um direito a um diagnóstico e o protocolo de morte cerebral ele é feito, independente da família estar presente ou não. Enquanto está se fazendo o protocolo de morte cerebral, o serviço social do hospital está procurando a família desse paciente. Após a conclusão do protocolo, se espera mais um tempo na tentativa de se localizar esse familiar. Caso não se localize, é retirado o suporte clínico, porque não é mais um paciente, sim um corpo que está lá naquele leito, pois foi decretada
a morte, e o corpo é encaminhado para o IML. Não se pode ter uma doação sem uma autorização familiar. Se não tem família presente para autorizar essa doação, a doação não ocorre. O protocolo de morte cerebral é feito, porque o paciente tem o direito ao diagnóstico, mas a doação não. E aí a gente, só completando, a gente enfatiza a importância familiar, né? Na hora da decisão, realmente. Por falar nisso, a legislação brasileira estipula que a decisão entre doar ou não é exclusivamente da família, como já falamos aqui. E em meio ao sofrimento da perda de um ente querido, nem sempre é simples tomar essa decisão. Principalmente quando quem partiu não deixou nenhuma recomendação nesse sentido. Então eu queria perguntar para Ana, qual é o papel dos médicos na sensibilização dos familiares de um possível doador? Tem em Pernambuco uma equipe quer dizer, no país, de organização de procura de órgãos, e o trabalho dessa equipe é trabalhar junto com as equipes dos hospitais, que estão com os potenciais doadores, e com os familiares. E trabalhamos sensibilizando sobre a possibilidade de ter o seu ente querido vivo em outras pessoas após a morte, através da doação de órgãos. Isso a gente conversa com a família, a gente procura saber como era essa pessoa em vida, se era uma pessoa que gostava de ajudar, se era uma pessoa, como a gente costuma falar, de coração aberto. Tá? E aí a família sempre relata como era a personalidade do seu parente. E então a gente vai sensibilizando sobre a possibilidade de se continuar vivo através da doação de órgãos. Porque essa é a única forma de se ficar vivo aqui na Terra depois do óbito, quando a gente morre com a morte cerebral. Quando a gente morre com parada cardíaca, a gente só pode doar as córneas, que é um tecido. Mas quando a gente tem a morte cerebral confirmada, a gente pode ser doador de órgãos múltiplos. Então, muitas vidas podem ser salvas e aquele parente, aquela pessoa que eu amo, acaba sendo o vitorioso na vida de tantas pessoas que estavam no leito de morte. Uma vez que, perante a medicina, não tem mais nada que possa ser feito para aquela vida continuar. Mas com a doação de órgãos, uma parte da vida continua aqui na Terra. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui é a seguinte: a família do doador de órgãos, ela pode entrar em contato com quem recebeu essa doação? Existe essa possibilidade ou não? Não, porque também tem na legislação, no Ministério da Saúde, no decreto, não permite essa divulgação. Primeiro, os dados de todos os pacientes que dão entrada em um hospital, eles são sigilosos. Só quem tem direito a essas informações é a família. E é natural que a família do doador, que está de luto, se encontrar o receptor, ela vai procurar nesse receptor a pessoa que ela ama. Sim. Então vai ficar um conflito entre as duas famílias, porque o receptor ele não vai poder dar o não àquela família, porque ele vai se sentir na obrigação de acolher aquela família que autorizou a doação para ele continuar vivo. É uma situação complicadíssima. Então, assim, é muito delicado, né? Já houve relatos que uma mãe levou um bolo para casa do receptor para comemorar o aniversário do filho que tinha morrido, só que não era o aniversário do receptor. Então, assim, para evitar situações embaraçosas e delicadas, foi determinado pelo Ministério da Saúde a não divulgação. Quando a imprensa, né, pela televisão, divulga, né, fulano foi doador, cicrano foi o receptor, essas informações a própria imprensa consegue. Não é nada fornecido pela Central de Transplantes, porque realmente a Central de Transplantes cumpre essa legislação e não divulga as informações. Essa legislação é de quando?
2017, outubro de 2017. É porque realmente esses casos divulgados na imprensa acontecem, né? São bastante frequentes. Isso. Até no intuito de estimular, né, a doação de órgãos. E das entrevistas, muitas famílias perguntam: eu só vou doar se eu puder conhecer quem receber. Acontece muito. E então a gente explica, diz, olha, infelizmente a gente não tem como repassar essa informação. Se vocês não quiserem autorizar por esse motivo, a gente aceita, não, tudo bem. É complicado, mas é importante. Ô, Nívia, eu queria perguntar como funciona a lista de espera para um transplante? A lista de espera, no caso, os centros, os serviços, né, de transplante, eles têm uma série de exames, né, que faz. No caso, a gente acolhe esse paciente no ambulatório de pré-transplante e são solicitados alguns exames. E aí, de acordo com a relação de alguns exames laboratoriais, né, que é chamado de MELD e de PELD, esse paciente ele vai ser cadastrado na lista de transplante, tá? E a partir daí é um cadastro único e é a partir dessa lista que ele vai ser acionado pela equipe quando tiver um doador compatível. Certo. Vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Isso, gente. Faça que nem a Tassi Andrade, a Simária Cássia, o Wilson Mergulhão e o Leonardo Rodrigues. Deixa uma pergunta para as nossas convidadas na nossa live no Facebook. Muito bem, se você está ouvindo o Saúde é o Tema, são 12 horas e 28 minutos e a gente faz agora uma breve pausa e já voltamos na rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775 AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. E nós estamos recebendo a professora de teatro da UFPE e doutora em fonoaudiologia, Rosemary Martins. Uma pergunta que é até um pouco complicada de responder. O que é arte? Se a gente seguir pelo dicionário, a gente já vai ver que arte é artifício, né? No dicionário. Então, é uma forma de ver o mundo a partir do artifício mesmo, de você criar situações onde você pode ver o mundo de uma forma diferente. Você faz uma foto, você pode até não reconhecer aquele lugar, porque o foco do artista, a forma de ver o mundo é diferente. Então, a partir da arte, você pode ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu acredito que a arte, ela tira você daquele lugar comum. Ele sacode você, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Suzana tem, né, uma surpresa pra gente aqui. Um recado em forma de cordel, porque a gente sabe que é a classe trabalhadora que realmente sustenta o país, que fomenta a cultura e que faz girar a nossa economia, né? Então eu escrevi pra gente, pra todos nós que estamos aqui e pra todos aqueles que estão nos ouvindo em casa e na internet. Para resistir e vencer, nós temos que nos unir. Só a luta nos garante nas coisas que hão de vir, todos unidos e fortes, seguindo no mesmo norte para a vitória conseguir. Nossos homens e mulheres, mostrando que tem valor, unem força de vontade, lutam contra o dissabor de garantir seus direitos para que não sejam desfeitos pelas mãos do opressor. O valor do nosso povo é o espelho da nação. A classe trabalhadora, com a força e união, está disposta a lutar, resistir e trabalhar com fé e disposição. Por esse ponto de vista, é preciso defender tudo que já conquistamos com o peso do sofrer, da carne e osso em retalho, de sangue e muito trabalho, temos que reconhecer. Fizemos por merecer, sem esmola ou favor. Viemos mostrar para o mundo que o povo tem seu valor, as mãos não vamos soltar. Nunca iremos nos calar na frente do opressor. Nós gritamos com furor, garra e determinação. Nessa vida somos um. Temos um só coração que grita dentro do peito e suplica por respeito. Nunca mais nos calarão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre o Setembro Verde, que visa a conscientização da doação de órgãos. Aqui no estúdio contamos com a presença da enfermeira da Central de Transplantes da Organização da Procura de Órgãos do Hospital Português, Ana Carla Ferro, e também com a enfermeira coordenadora do transplante pediátrico do IMIP, Nívia Ataíde. E Nívia, eu queria perguntar, é comum as pessoas acharem que a doação de órgãos limita-se apenas a pacientes que tiveram morte cefálica. Mas existem também as pessoas que podem doar durante a vida. Como funciona esse tipo de processo? Sim, é interessante essa tua pergunta, porque a gente só estava focando no doador cadáver, né? Isso. E aí a gente sabe que também existe a doação intervivos, né? No IMIP a gente faz a doação intervivos em criança, né? Em pediatria, no transplante renal. E aí o que acontece? Parentes de primeiro grau, né? No ambulatório a gente consegue identificar o melhor doador para aquele receptor, né? Doadores de primeiro grau. E de início, a escolha desse doador, a gente lembra que a gente deixa a mãe por último, né? A mãe por último porque ela que é a cuidadora oficial, né, dessa criança. E aí a gente tá ali entre o pai, o tio, o irmão, então o doador de primeiro grau mais compatível com esse receptor e que se sinta o desejo de doar, né? Lembrando em conta que doação é um ato bem livre, assim. É isso. E quais são os órgãos que podem ser doados em vida? A gente pode, em vida, né, pode se doar os rins, uma parte do fígado, né? Lembrando que o fígado também ele se regenera, né? Fígado, rins e rins. E o pulmão também. E uma parte do pulmão. Obrigada, Ana. Uma parte do pulmão também. Pronto. Esses três. Rins, fígado e pulmão. Isso. Ana, e quais são as consequências para a saúde de uma pessoa que faz a doação de órgãos durante a vida? Não tem nenhuma consequência negativa, tá, para essa pessoa, visto que antes de ocorrer esse transplante, vários exames de compatibilidade são realizados. Geral, para ver a viabilidade desse doador e se ele tem condições clínicas 100% para se tornar um doador e que essa doação não acarrete nenhuma negatividade para a sua saúde. Então, tendo essa certeza, o transplante é realizado. Então, um dos rins pode ser doado, no qual o doador pode conviver tranquilamente com apenas um rim. Da mesma forma, o fígado e o pulmão. E pulmão a gente só tem no sul do país, né? A gente só citou aqui que pode ser doado uma parte do pulmão, mas a doação em si de pulmão, tanto vivo como cadáver, só temos no sul do país. Porque é um processo muito delicado? É um processo delicado, tem que ter uma equipe especializada, que nós não temos aqui em Pernambuco. A nível de Nordeste, transplante de pulmão só tem em Fortaleza. Tá? Então, Pernambuco não conta hoje com equipe especializada para fazer o transplante de pulmão. Por isso que não ocorre. E quais são os cuidados que o doador deve ter após esse transplante, Nívia? No caso, um transplante intervivo de imediato, assim, é muito simples, sabe? Assim, não tem muito... A cirurgia é bem simples. Então, cuidados de imediato, com ferida operatória, né? Se o paciente fizer febre, exames laboratoriais são importantes, como creatinina, ureia. E verificar esse paciente como um todo. O normal é que com 24 horas esse doador ele já tenha alta. E com 15 a 20 dias ele já volte às suas atividades normais. Rapidinho, né? Não tem muito mistério não, realmente. Sim. Ana, e existe uma idade mínima ou máxima para realizar um transplante? Tudo vai depender da situação clínica desse receptor. Sim. Tá? No qual ele está sempre sendo acompanhado pelo ambulatório de transplante e a equipe médica que está acompanhando o receptor
está avaliando essa situação e levando em consideração tanto a faixa etária como resultados de exames laboratoriais e a qualidade de vida dele de uma forma geral. Tem pacientes que entram no fila de espera com uma idade mais avançada. E aí vai se tentar um doador para ele o mais rápido possível, também por conta dessa idade avançada. Então a gente não pode estipular um limite de faixa etária para ser realizado um transplante, visto que N motivos precisam ser levados em consideração. Agora, voltando para o tema da campanha de Setembro Verde, né? Eu queria falar sobre, no geral, como conscientizar a população, como conscientizar o ouvinte do Saúde é o Tema sobre a importância do que a gente está discutindo aqui, sobre a importância da doação de órgãos, como levar esse conhecimento para eles, como desmistificar esse tabu em torno da doação. Nívia. Eu acho que, assim, se colocar em mente que doação de órgãos garante vida, né? E se colocar realmente no lugar do outro e ver que são duas alternativas, assim, não tem muito o que pensar, né? Ou a gente doa órgãos e faz com que um ente querido nosso continue vivendo, né? Continue vivendo em qualquer outra pessoa, ou vai pro lixo. Infelizmente, assim, bem gritante esse exemplo que eu dei, mas assim, as pessoas precisam se conscientizar que a vida precisa continuar. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Gente, e vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. A gente repete, procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Já temos comentários aqui na nossa live da Andréa Mendes, que dá boa tarde a todos. Temos comentários também da Simária Cássia, do Leonardo Rodrigues, que elogia o trabalho excelente de vocês, né? E também da Tassi Andrade e da Simária Cássia. É isso, gente. Voltando agora para a nossa conversa, eu queria saber sobre a participação da família do doador depois que o transplante é realizado. Como é que é essa participação da família? No caso, tu fala da doação intervivo. Isso, doação intervivo. Nívia. Né? Então, a participação da família é sempre muito presente, né? A gente deixa claro que desde do acolhimento no ambulatório pré-transplante, a gente sempre orienta toda a família, e a gente deixa bem claro que a participação de todos no processo do cuidado até a realização do transplante, no pós-transplante, é muito importante, né, para a qualidade desse transplante. E tu tinha falado sobre a relação da família com do transplante dos intervivos, né? Isso. Então, assim, lembrando que a gente fala de doação intervivo e é bem emocionante isso, porque na primeira consulta do ambulatório, a gente de início chega ali a mãe, né, na maioria das vezes só com a criança, e em outros momentos também vem o pai, a mãe e a criança. E aí a gente manda fazer uma feijoada em casa para num domingo, num final de semana, e falar para toda a família, né, que no caso o ente querido, né, a criança, ela vai precisar de um transplante, e quem na família tem o desejo de doar, né? No caso dos parentes de primeiro grau. Quem é que pode? Tem que ser uma criança o doador, não? Não precisa ser uma criança. Não precisa, não. Da idade, independente da idade, pode doar sim. E aí, isso seria a nossa conversa no primeiro ambulatório, né, na primeira consulta de acolhimento. E aí, na segunda consulta, quando chega essa mãe, esse pai, essa criança, e vem milhares de gente da família, vem tio, vem primo, vem vizinho, vem o povo da igreja, vem todo mundo e enche um ambulatório. A gente tirou até foto em porque é bem lindo. Porque a gente sabe que aquelas pessoas chegaram ali com o coração leve, com aquela vontade de doar, aberto, né? Mas aí a gente agradece a maioria, porque a gente sabe que, né,
só primeiro grau, parentes de primeiro grau. Mas a gente coloca a importância da presença de todos no engajar do transplante, sabe? Isso. Ana, eu queria perguntar, existe um acompanhamento da família depois que é realizado o transplante? Tanto da família do doador como de quem recebe esse órgão? Essa importância prática que Nívia comentou é um exemplo disso, né? Fundamental para a família, essa conversa, essa participação de todos, né, Ana? É de fundamental importância. Tem uma psicóloga, da Central de Transplantes, que ela entra em contato com a família dos doadores justamente para ter esse feedback da pós-autorização da doação de órgãos. Que sentimento ficou com essa autorização? Ajudou, não ajudou? E, graças a Deus, o relato das famílias é que o ato de autorizar a doação de órgãos minimizou a dor da perda. Tá? Então, isso é muito positivo para o nosso trabalho, né? Porque a gente sabe que, além de ajudar os receptores que estão numa fila de espera, a gente consegue diminuir o luto dessa família com a dor da perda. Sim. Então é bem significativo. E eu queria saber agora uma coisa, é o seguinte: como é o acesso a esse serviço nos hospitais públicos? Como é o acesso a isso nos hospitais públicos? Tem estrutura para isso? Sim, a gente tem estrutura, né? É um tratamento, lembrando que é total SUS, né? O faturamento é feito pelo SUS, então o paciente ele não vai arcar com nada. E a porta de entrada geralmente levando lá para o ambulatório da gente de transplante renal, a gente recebe pacientes tanto que foram indicados que fazem hemodiálise no IMIP e são encaminhados ao ambulatório de transplante, ou pacientes de outros municípios que vêm encaminhados de clínica de diálise, tá? Então, a gente recebe esse paciente. Na maioria das vezes, as assistentes sociais entram em contato diretamente comigo e eu faço o agendamento do ambulatório, então assim não tem nenhuma complicação, tá? E então o acesso é geralmente isso. Se a gente tem geralmente ou a gente tem um paciente, eu acho que pode ser encaminhado ou de uma unidade de saúde que foi encaminhado para um hospital de ponta, né? Um centro transplantador, ou independente de onde vem esse encaminhamento, né? Esse profissional de saúde, ele identificou aquele paciente como um possível transplante, a gente vai estar recebendo, sim. E esse tratamento pós-transplante, Ana, como é que eu acesso esse tratamento pós-transplante no hospital público, num serviço público? Temos, aqui em Pernambuco, tem os hospitais que são cadastrados pelo Sistema Nacional de Transplantes para realizar o transplante. E aí tem o IMIP, que faz transplante de coração, fígado, rins e córnea. Tem o português, que faz transplante... E pâncreas, né? O IMIP, isso. Exato. Tem um português, que faz transplante também de coração, fígado, rins e pâncreas. Tem o Oswaldo Cruz, que faz de fígado. Então, os centros, no caso, como Nívia falou, referenciam os pacientes candidatos a receber um órgão para alguns desses centros. E esses centros fazem o acompanhamento desses pacientes receptores, tanto no pré-transplante, antes de realizar, como no pós-transplante, através das consultas do pós-transplante, que no primeiro mês são consultas semanais, depois a cada 15 dias, e aí o intervalo de uma consulta para outra vai aumentando. E tem que levar em consideração também que a vida do paciente transplantado, ele vai precisar tomar uma série de medicamentos que são conhecidos como os imunossupressores. Imunossupressores? Isso, que é para garantir que o organismo do receptor não rejeite o órgão transplantado. Certo. Tá? Então, e tudo isso ele vai
pegar esse medicamento, vai pegar uma autorização para buscar esse medicamento na Secretaria de Saúde do Estado, tudo no pós-transplante, no ambulatório pós-transplante. E é imprescindível que ele faça esse acompanhamento, tanto para garantir que o enxerto, que o órgão continue funcionando bem, como para garantir o acesso a essas medicações. Em relação ao transplante de medula óssea, a doação de medula óssea, a gente sabe que é bastante complicado achar um doador compatível com as mesmas características, né, Ana? Isso. O Ministério da Saúde, ele deixou a cargo para o EMOP realizar essa parte de campanha para medula óssea e cadastro de pacientes doadores, que é conhecido como REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. E tem o REREME, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea. Então, como se faz para ser uma pessoa candidato a doador de medula óssea? Vai no EMOP de sua cidade. Geralmente tem alguns dias específicos que tem uma palestra sobre o que é ser doador de medula óssea, como essa doação é feita. Então, é retirada uma amostra de sangue desse candidato e ele preenche uma ficha com seus dados pessoais, endereço e número de telefone. Essa amostra de sangue é encaminhado para um laboratório de histocompatibilidade genético. Esse exame é feito e esse resultado é encaminhado para o INCA. O INCA, Instituto Nacional do Câncer. Da mesma forma que a sua ficha com seus dados pessoais. E fica todos os dados e resultados do exame em um sistema de computação do Ministério da Saúde junto ao INCA. E aí, quando o próprio INCA é quem vai cruzar essas informações através desse sistema, quando se tem um receptor e está na busca desse doador compatível. Para se fazer essa doação de medula, não é necessário que o doador vá até a unidade hospitalar que o receptor esteja. Um exemplo, vamos supor que no Rio esteja um receptor compatível comigo e eu moro no interior, em Garanhuns. Então, não preciso deslocar. Eu só preciso vir até Recife, ao Hospital Português, que é referência para fazer retirar uma parte da minha medula, e o próprio Hospital Português encaminha a amostra até a unidade hospitalar que o receptor está. Mas isso pelo SUS? Tudo coberto pelo SUS. Tá? Então, para se fazer essa doação de medula, tanto pode ser pelas veias periféricas do braço, ou como na região, como a gente chama, não tem um tutano do boi, que o pessoal conhece bem, né, aquela gordura. Sim. Pronto, então é bem semelhante também a gente aqui no ser humano, tá? E a recuperação é muito rápida, em 24 horas tem alta, em uma semana volta às suas atividades. Importante. Se o paciente, se o receptor dessa doação de órgãos não tiver uma compatibilidade, o sistema dele rejeitar essa doação, o que acontece, Nívia? Há várias medicações, né, que podem ser feitas para um paciente que rejeite, né, que esteja rejeitando esse órgão. Como a Ana já tinha falado, a imunossupressão, né, é uma medicação importantíssima na conduta desse transplante, né, na qualidade desse enxerto, desse órgão que foi transplantado. E há vários tipos de protocolos para combater essa rejeição, tá? Certo. Ana, eu queria perguntar um pouco sobre a vida profissional. Teve algum caso marcante sobre a doação de órgãos? Cada situação é única, porque cada família tem uma história, tem uma vivência. E eu sempre me emociono com a maioria dos casos, porque são filhos que perderam seu pai ou sua mãe, são pais que estão perdendo seus filhos. Então, né, eu me coloco na situação dessas pessoas. E muitas vezes são tragédias que ocorreram
e que a gente não está livre de tragédias. Então, eu sempre me emociono e sempre me coloco na vivência, na situação dessa família. E procuro ajudar, de acordo com as minhas possibilidades, a família naquele momento de dor. Não só com a possibilidade da doação de órgãos, mas até com a própria escuta. Porque no momento de angústia, muitas vezes, o que aquele familiar quer é um ombro para chorar, é uma mão para segurar, é alguém para escutar. E eu me coloco à disposição da família para isso. Cada caso é particular. Nívia, eu queria perguntar, as campanhas que correlacionam cores ao combate e prevenção de doenças são importantes para a conscientização das pessoas. Mas quais são as outras formas de conscientização da população referente ao Setembro Verde? O Setembro Verde, a cor, né, verde, o mês de setembro, é só uma formalidade, né, que é criado para poder se padronizar e lembrar, né, pelo menos ali naquele mês, que a gente tem que falar mais sobre doação, né? Tem que falar toda hora. Exato, toda hora. Simbólica. Eu digo que doação de órgãos a gente tem que falar. A Coca-Cola bota o comercial dela aí e nunca para, né? Doação de órgãos a gente precisa falar sempre. E a Coca-Cola é horrível, traz um mal para a saúde. E doação de órgãos é uma coisa maravilhosa, né? A gente vai estar deixando a vida continuar. E por que não falar mais sobre isso? Né? Então, Setembro Verde é primordial para que a gente discuta mais sobre isso. Gente, para encerrar o nosso programa, porque infelizmente a gente está chegando no fim dessa conversa, não vamos poder conversar toda hora aqui na Paulo Freire sobre isso. Eu queria saber de vocês duas, primeiramente, qual a mensagem que você deixa para o ouvinte da Paulo Freire que está escutando agora sobre doação de órgãos. Ana, primeiramente. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento e estou sempre à disposição, tá? E que eu quero dizer que a vida continua e que mesmo após a morte, a nossa vida pode continuar em outras pessoas através da doação de órgãos. Nívia? Obrigada a todos. E eu queria dizer que a doação de órgãos garante vida, né? Com o teu sim, tu pode tirar várias crianças de uma hemodiálise, né? Criança não tem que estar em hemodiálise, criança tem que estar no meio familiar, na escola, no parque, né? E com o teu sim, tu pode sim deixar com que a vida continue. É isso. E esse foi o Saúde é o Tema. Hoje conversamos sobre o Setembro Verde e a importância da doação de órgãos. Aqui no estúdio contamos com a presença da enfermeira da Central de Transplantes e da Organização da Procura de Órgãos do Hospital Português, Ana Carla Ferro. Obrigado, Ana. Também muito obrigado pela enfermeira coordenadora do transplante pediátrico do IMIP, Nívia Ataíde. Obrigado pela presença, Nívia, foi um prazer. Obrigada a todos. Gente, e a gente agradece também quem nos acompanhou nas nossas redes sociais. Muito obrigado ao pessoal das redes sociais. Muito obrigado, Eugênio Costa, Tassi Andrade, Simária Cássia, Wilson Mergulhão, Leonardo Rodrigues e Andréa Mendes, sempre com a gente nas nossas redes sociais. E esse programa foi apresentado por mim, Alice Barros. E por mim, Roberto Peixoto. Na produção, Henrique Jonatas, Roberto Peixoto, Amanda Mendes e Alice Barros. Nos trabalhos técnicos, Amanda Mendes, junto com Henrique Jonatas também. Toda essa equipe é formada por alunos dos cursos de comunicação social da UFPE, pois a Rádio Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio, que também esteve nas redes sociais com Henrique Jonatas. Nós ficamos por aqui e agradecemos sua companhia. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado a vocês também, gente. Obrigada. Tchau.